Poucas horas antes de anunciar o fim do namoro com Ana Castela, uma fala de Zé Felipe, em entrevista ao humorista Odorico Reis, melhor amigo de Ana, caiu como uma bomba e pode ter acelerado o fim do romance. Um lugar preferido seu? Meu, pode falar besteira ou não? Pode. Acima da Ana. E o dela? Acima de mim? A declaração viralizou rapidamente e gerou forte reação negativa nas redes sociais. Fã-clubes de Ana Castela se mobilizaram para criticar a fala, apontada como desnecessária e desrespeitosa. Machista! No X, antigo Twitter, a repercussão foi tão intensa que até profissionais ligados à gravadora da sertaneja curtiram comentários condenando a postura do cantor. A pressão acabou recaindo também sobre Ana, que tem um público majoritariamente feminino e infantil, e muitos cobraram o posicionamento da artista. Segundo informações do jornal Extra, a família de Ana, conhecida por ser tradicional e cuidadosa com a imagem da filha, se incomodou com a repercussão e pediu que ela se manifestasse. A polêmica se somou a outros episódios recentes que já vinham desgastando o relacionamento. Por causa de ficar designorando os outros. Dias antes, Zé Felipe afirmou em um podcast que mantém uma ótima relação com Virgínia Fonseca e conversa com ela com frequência. A fala foi tirada de contexto nas redes e gerou especulações sobre uma possível reaproximação entre os dois, o que deixou Ana desconfortável. Você é uma chata. Pouco depois, uma imagem manipulada publicada por Natanzinho, mostrando Zé e Vini Júnior juntos, aumentou ainda mais o barulho. Enquanto o cantor reagiu com emojis de risada, Ana não comentou nem interagiu com a publicação, o que foi interpretado como incômodo. Apesar de o casal ter passado o Natal junto, reunido com as famílias na casa de Leonardo, pai de Zé Felipe, a crise já estava instalada. Na noite que antecedeu o término, cada um seguiu caminhos diferentes. Ele buscou apoio de amigos na fazenda da família, enquanto Ana se reuniu com amigos em uma noite de sofrência, cantando música sobre fim de relacionamento, registrada por Odorico Reis. A mãe da cantora, Michele Castela, já demonstrava preocupação semanas antes. Durante as gravações do especial de Natal de Ana no SBT, ela confidenciou a pessoas próximas que não acreditava que o namoro fosse duradouro, temendo que a filha enfrentasse mais um término midiático. O fim foi confirmado na noite de segunda-feira, dia 29, quando Zé Felipe anunciou o término nos stories do Instagram. Ana compartilhou o comunicado logo depois. No texto, o cantor afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo, sem brigas, pediu respeito às famílias e destacou que ambos ainda se gostam, mas decidiram seguir caminhos diferentes. Assim, o relacionamento que parecia intenso e apaixonado nas redes, chegou ao fim em apenas 2 meses, em meio a polêmicas. Então esse foi o motivo do término? Uma piada que o cara fez? Eu exijo explicações, não é possível. Eu acho que essa madame já queria dar o ghost no cara e só tava esperando ele dar uma mancada. E foi a partir do momento que ele deu essa declaração infeliz, falando que ele queria ficar em cima dela, que supostamente os pais da namorada acharam melhor ela terminar o relacionamento. Ou seja, a madame não gostava do cara coisíssima nenhuma e essa piada completamente sem graça que ele fez foi a brecha que o sistema queria. Isso aí já aconteceu comigo também. Certa vez eu tinha ali pelos 18 anos e eu tava ficando com uma senhora que nem era lá aquelas coisas, mas pra mim, como eu tinha pouquíssima experiência, nunca tinha ficado com ninguém praticamente, eu achei por um momento que ela seria a prometida. Eu acho que eu fiquei saindo 1 mês com essa pessoa e em determinado momento, eu emocionado até as ovas, sugeri de levar a madame pra conhecer vovó. As emoções não estão aí pra ser sentidas? Além disso, também havia rumores na minha família que de repente eu não era tão chegado, entendeu, senhores? Já tinha um pessoal falando que existia a forte possibilidade que eu poderia a qualquer momento declarar pra família toda que na verdade eu gostava de homem. Porque 18 anos e nada ainda? Pra você ter ideia, o meu pai quando tinha 18 anos já tava pagando pensão pra mim. Tem gente até com 15 anos que já namora e tudo, eu nunca consegui entender muito bem como isso era possível, sendo que com 15 anos eu era um frango, vivia hibernado no quarto jogando Play 1 como se não houvesse amanhã, e chega uma hora que eu acho que fica insustentável. Eu tinha um primo que ficava zoando, justamente falando isso, que eu não ficava com ninguém, provavelmente eu ia desenvolver outros tipos de afinidade amorosa quando eu me tornasse adulto e eu só fui registrando. Mal sabia eles que esse é o maior vazio que eu tinha era esse. Eu pensava em prochasca 24 horas por dia. O pessoal acho que pensou, ou esse cara não é chegado, ou a pista tá extremamente salgada mesmo de um jeito inédito, porque até os mais feios conseguem relacionamento, principalmente com 18 anos, que esse é o auge da pessoa, e eu até aquele momento, apesar de já ter estufado a veia do pescoço no sigilo com a doidinha da rua, mas esfregar na cara da família que eu era fera enjaulado, eu nunca tive a oportunidade até aquele momento. E quando eu comecei a me relacionar com essa senhora que hoje em dia se tornou um dos maiores braços de merendeira que eu já vi na minha vida, mas antigamente era bonita. E eu pensei, eu vou levar na casa de vovó, era final de ano, e essa seria uma
excelente oportunidade de mostrar pra minha família que não havia motivos pra preocupação, respeito o pai. A pessoa, quando tem essa tendência de se relacionar com outros rapazes, ela vai demonstrando isso paulatinamente desde a infância. E é por isso que eu achava que essas críticas não eram justas. Apresentar alguém pra mim que é bom, ninguém quer. Mas ficar cochichando que já tava demorando demais pra me aparecer como uma desbeiçada aí qualquer, aí é dentro. Então eu tomei coragem, convidei a pessoa, ela falou que beleza, é dentro. Pode avisar o pessoal que eu vou aparecer lá. E no dia combinado, eu fui de ônibus até a casa da querida. Cheguei lá, assim que eu vi ela e analisando as microexpressões faciais e também pelo fato dela estar de chinelo e roupa velha, eu já deduzi que eu ia tomar um ghost. Ou a guerreira não tem a menor consideração de querer aparecer na casa da minha avó de chinelo e pijama, ou aparentemente eu sou amigo. E não é que não deu outra. A madame nem me convidou pra entrar, falou ali do portão mesmo que houve um equívoco e que eu tava acelerando muitas coisas e o problema não era eu, era ela. Ou seja, parece que a madame não gostava de mim, né? E como não havia mais nada o que fazer, eu simplesmente aceitei a derrota e saí cabisbaixo pela rua, voltei pra casa a pé, atravessei a cidade porque era longe pra caramba e no caminho eu fui pensando, o que eu fiz, meu Deus? Por quê? Será que eu mereço passar por uma situação dessa? Eu não era legal o tempo todo com aquela senhora? Eu não fiz tudo que aquela infeliz pediu durante esse 1 mês de relacionamento? Por que eu fui abandonado miseravelmente bem no dia que eu anunciei pra todo mundo que eu ia levar ela em casa? É claro que demorou um tempo pra mim entender o que realmente tinha acontecido, mas depois de um tempo eu fui perceber que o problema foi justamente que eu tava emocionado demais, demonstrei pra guerreira que eu tava loucamente apaixonado e quando eu chamei ela pra ir na minha casa conhecer minha família, ela meio que se sentiu pressionada, porque isso meio que significaria que a gente tá tendo um relacionamento sério e ela não tava preparada pra isso. E o mais impressionante é que misteriosamente, eu acho que 1 mês depois, ela apareceu se relacionando com outro cara, senhores. Um cara barbudo bem mais velho do que eu. Eu lembro que esse cara tinha uma moto e, querendo ou não, isso faz toda a diferença. E provavelmente ele não demonstrou a mesma fraqueza que eu naquele momento. Eu relembrando dessa história, lembro que na época eu tava completamente desesperado pra ter um relacionamento. Os meus colegas já estavam tudo namorando ou saindo recreativamente com a futura namorada de alguém e eu nada. O que eu poderia alegar pros entes queridos que estavam já me cobrando porque eu não me relacionava com ninguém? Eu não me relacionava porque ninguém queria. E eu aprendi essa dura lição da pior forma. Eu não lembro se na época já era o Facebook ou o Orkut ainda, porque isso faz bastante tempo, mas uma coisa é certeza, ela não fez nem questão de disfarçar. A única satisfação que eu tenho disso tudo é que até há um tempo atrás eu tinha essa madame adicionada na minha rede social e, como eu falei agora há pouco, ela tá parecendo uma dinossauro. Um braço de Dona Zefa impressionante, sendo que a madame é um pouco mais nova do que eu e hoje em dia eu até me sinto aliviado aí pelo livramento. Não seria nada fácil estar me relacionando com essa senhora até hoje, levando em consideração o tamanho dessa situação, e a gente só aprende com os erros. Mas uma diferença fundamental nesse caso do Zé Felipe com o meu, creio que o Zé Felipe e a sua então namorada tiveram ali as intimidades deles, foi bom pra todo mundo, mas infelizmente o relacionamento chegou no fim. Já eu não vi nem a cor, senhores. Foi 1 mês só alisando a guerreira, até tentava ali fazer um reconhecimento, uma mão boba, mas nada além disso. Pra você ver como que eu tava emocionado. Eu achava que essa era a prometida de Deus antes mesmo de ver como que tava a situação. Eu não sei porque na época eu fiquei seguindo ela na rede social, via lá ela namorando o cabeludo misterioso, ficaram um tempão juntos, mas aparentemente agora ela tá solteira, tá na pista. Então será que chegou minha vez? Finalmente? Depois dela ter me dispensado miseravelmente, depois de mais ou menos uns 20 anos quase que já tem essa história, será que agora vai? Apesar também de não ter evoluído tanto assim na vida, não ser uma pessoa bem sucedida e também já apresentar alguns sinais de derretimento, tipo o tetismo, mas mesmo assim agora também eu não quero. Mas se fosse até uns 10 anos atrás, eu acho que era dentro. Tudo isso porque demorou um pouco pra eu poder acordar pra vida e perceber que algumas coisas não compensam, principalmente continuar seguindo a madame na rede social depois de ter sido feito de otário. Mas creio que com o tempo a pessoa vai aprendendo que algumas coisas acontecem porque tem que acontecer. Imagina só se eu tivesse engravidado essa senhora e tivesse que lidar com ela até hoje, com um braço de merendeira gigantesco. Agora, voltando a falar aí do caso do Zé Felipe, a desculpa que usaram foi uma brincadeira
brincadeira gostosa que o cara fez, uma piada que foi mal interpretada, ele talvez pensou que ninguém nem ia ligar pra isso, e realmente, isso lá é motivo pra terminar o relacionamento? Tá de brincadeira? Outra coisa também ali que foi dito durante esse vídeo, foi que uma pessoa qualquer aí colocou uma foto feita em inteligência artificial do Zé Felipe e o Vini Júnior na mesma foto. O Zé Felipe comentou dando risada, porque obviamente que é falso, e isso também entrou na lista. Foi um dos motivos que fez a madame ficar injuriada, uma foto feita com inteligência artificial, e isso é um tapa na cara da sociedade. De qualquer jeito, fica o ensinamento aí pra gente, não adianta você ficar insistindo quando a pessoa não te quer, porque ela vai dar qualquer desculpa. Inclusive, uma das justificativas aí, supostamente, que a madame deu, foi que os pais dela eram contra o relacionamento. E isso não existe. Pra você ter ideia, o meu avô roubou a minha avó da casa dos pais dela, trouxe pra São Paulo, já fez logo 3 filhos e estão juntas até hoje. Ou seja, quando a guerreira quer, ela vai. Não interessa esse negócio do que os pais estão falando. Inclusive, tem caso que quanto mais os pais falam que são contra o relacionamento, mais dentro é. Porque daí que a guerreira faz questão de pirraçar mesmo. Outra coisa que chamou a atenção relacionada à justificativa que a senhora deu pra terminar o relacionamento foi que consideraram essa brincadeira aí do Zé Felipe meio de mau gosto por ser de duplo sentido, e isso não pegou muito bem porque a Ana Castela tem um grande público infantil, e eu pensei, bom, então eu acho que as músicas da Ana Castela nenhuma fala sobre relação íntima, duplo sentido, essas coisas. Aí eu fui dar uma procurada na inteligência artificial e fomos surpreendidos novamente. Não é que a Ana Castela tem sim várias músicas com duplo sentido? Aqui diz o seguinte: sim, Ana Castela tem várias músicas com duplo sentido, especialmente nos sucessos iniciais que a explodiram no agronejo ou sertanejo universitário. Elas usam trocadilhos com temas rurais como roça, bota, galopar e sentada para insinuar coisas quentes. Aí depois tem uma lista aqui com alguns exemplos dessas músicas aí que não são nada aconselháveis para menores de idade, mas mesmo assim ela ficou muito chateada com a brincadeira que o Zé Felipe fez, porque isso não é coisa que se faça. E tá certa ela, uma coisa é você cantar músicas de duplo sentido mesmo tendo um público jovem. Outra coisa completamente diferente foi essa piada sem graça aí que o Zé Felipe contou. Tá certo que ele perguntou ainda pro cara lá se ele poderia falar besteira, o cara autorizou e ele mandou essa piada que no final das contas não teve graça nenhuma. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou do triste fim do relacionamento do Zé Felipe com a Ana Castela, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Prochascateta Master Junior Little Pistol. Eu completamente emocionado, querendo apresentar pra minha família uma senhora que eu nem tinha estufado a veia do pescoço ainda. Tudo isso só porque eu queria calar a boca das pessoas que estavam desconfiando que eu era desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros. Para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix. E por último, eu gostaria de pedir a todos vocês que gostam de acompanhar o canal, e infelizmente parece que estamos atravessando uma crise sem precedentes, principalmente no canal Moreno Tatuado, as visualizações caíram drasticamente, e eu peço a todos que gostam do canal não esquecerem de curtir o vídeo, escrever qualquer comentário aí para ajudar no engajamento, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final, valeu!